Por quê? Porque algumas pessoas perguntam, acho que o meu amigo tem mais experiência que eu nessa área ainda, né? Mas é interessante a gente falar um pouco das nossas experiências, das ordens. É que as ordens já acabaram, né? Um rapaz até comentou lá num, no nosso grupo lá, Portal Razocraciano, né? Falou, não, mas essas ordens já hoje o pessoal não tem mais jeito para. Não é a fraternidade dos homens sempre existiu e sempre vai existir, né? Então essa falta de entendimento aí desse pessoal sobre as ordens iniciáticas. Aí eu pensei esse tema aí, Marlanf. Mas como é que vai, amigo? Bom de saúde? Tudo bem, graças a Deus. Tive uma gripe forte com Eu 39 passei por graus de uma também, febre, por isso que eu mas deixei, eu deixei 2, 3 semanas com, 2 semanas com dor de cabeça, uma semana com tosse, né? Então passei por essa experiência também, até faltei na aula aí uns dias, né? olha que eu sou resistente à febre, mas teve 39 graus durante 2 dias. É, eu também tive. A última foi a Mas surdez. Aí ele começa a dar um sintoma de ficar surdo, fica meio, você foi começa a ficar entupido. todos nas vias superiores, garganta, olhos e ouvidos. É, Mas foi, aquela só, foram 2 dias brabos e depois entrei logo com azitromicina, porque eu não posso tomar anti-inflamatórios, né, devido à minha revascularização. Então o médico disse, ó, já entra com antibiótico. Eu já entrei. Então, Mariano, a, assim, antes de chegarmos ao presente, fiz uma tese que foi publicada pela Federação de Lojas Livres Soberana, até trouxe uns que livros você aqui, deve é bem legal. conhecer. Aham. Eu não sou maçom, mas eu aí tô pra buscar uma iniciação, né? Então. Mas caminho incrível. Só pra gente explicar também, né? Esses caminhos, as ordens e tudo mais Mas, que os para irmãos buscam, mim, né? tudo começa É. aqui. É, Aqui temos um xamã em transe, deitado, com a baqueta mágica dele, e aqui seria o espaço que ele preparou para desenhar um touro, um é. busão. É isso aí. É isso aí mesmo. Não, começa a olhar as estrelas, começa no ritual com os espíritos dos animais, que nem nossos índios têm aqui, começa com Tupã, começa muito atrás, pré-histórico, né, o negócio. Da Então, história, inclusive. é, E foi um trabalho longo, mas eu fiz História da Arte e aí tive mais subsídios, porque Gina Pichel e o professor Andreas Lommel dão aqui informações preciosas. isso você sempre mostra, né, nos vídeos, bem Né? legal. A gente vê as pinturas rupestres, né? E a gente não tem ideia de que essas pinturas ficam a 6 metros de altura nas paredes das grutas ou É, no teto. Ou no teto. Aí eu te pergunto, Mariano, eu li com prazer a vida de Michelangelo Buonarroti. E uma das coisas mais belas que tem na vida de Michelangelo é a pintura do teto da Capela Sistina. incrível, né? Aquela ali é uma, dá pra acompanhar, dá pra ver até pelo online, né? Você consegue ver hoje em dia essa pintura ao vivo lá, ou sei lá, tá filmado, né? Mas é muito em 3D, assim. Mas aí, Mariano, o que é que Interessante. aconteceu? Para fazer aquela pintura, teve que fazer andaimes. É, E aí, a pergunta que me ocorreu, né, é a seguinte: isto mostrado no livro de arte assim não nos diz, né, nada, porque está aqui a figura. Mas se você chegar na caverna, na gruta de Lascaux, Dordogne, você vai ver que essas figuras estão a 6 metros de altura, ou seja, 2 vezes o meu tamanho. Como foi que um pré-histórico fez? Eu sou desenhista, eu sou pintor artístico, deixei 2 obras para mim, o resto eu dei. Como foi que ele fez para pintar a 6 metros de altura, e pior ainda, e como foi que ele fez para pintar no teto da caverna? Foi essa a minha pesquisa, que é respondida, que é respondida lógica e obviamente. André Lommel diz, ele teve que ter feito escadas ou andares, ou andaimes. Mas aí você vai desconstruir tudo. Peraí, mas homem pré-histórico teria condições de construir andaimes e escadas? Geométricos, matemáticos, tem. fantástico. Incrível. Aquela voluta Fibonacci existe na natureza, em quase todos os seres,
naturais. É, Então, Pitágoras, que o pessoal estuda na matemática. Estudou lá, ele estudou triângulo e pirâmide. O teorema de triângulo e Pitágoras. Né? Com os egípcios, né? Com os egípcios, iniciação egípcia. então, sim, chegamos à seguinte ideia. É, O que é que uma escola iniciática hoje busca? Aquilo que os pré-históricos faziam. Ou seja, inseminar o útero do grande agente mágico, o telesma, sim. né, o devir, o ivé, com o seu pensamento, de tal forma que esse germe se torne real, materializar a ideia. O solver et coagula. Isso é aquela mão pra cima, mão pra baixo lá do símbolo, né? O símbolo alquímico, né? Alquimia, o segredo da alquimia. Dissolver e Tudo coagular. junto. Como você disse, não vamos separar nada. Na É. verdade, então, se eles precisassem desconstruir alguma coisa que estava atrapalhando Uhum. uma trilha deles, eles dissolviam. E se eles precisassem fazer alguma coisa, aparecer bisões, vacas, touros, eles construíam. Então, dissolviam ou coagulavam. Para mim, Isso. a magia não avançou uma polegada desde esse símbolo que eu te mostrei do início. É, na E verdade regrediu, né? Porque hoje a magia virou o quê? Programação neurolinguística, virou parapsicologia, virou igrejas, né? Ela tá sendo usada em outra coisa, a magia. Propaganda é usada muita magia, né? Então, né? Ó, aqui tem até o avental egípcio, né? Nesse livro conheço. do Leadbeater. Legal. Conheço. Triangular, né? Esses desenhos egípcios é muito legal. Era triangular. E Ou então, delta. exatamente. E também, quando eles faziam as fotos dos grandes iniciados, faziam na pintura frontal. O peito tinha que estar virado para o observador. Então, assim, a meta de toda escola iniciática é chegar ao poder do que Hermes chama telesma. Sobe da terra ao céu e desce novamente do céu à terra. E assim conquistar as forças dos poderes superiores e inferiores. É o Pronto. segredo do cara que enfrenta o monstro chamado Esfinge. Né? Ele não é qualquer homem, ele é o iniciado. Por quê? Porque ele vence a Esfinge inteira, ele vence os 4 elementos. As iniciações Sim. antigas, a água, ar, terra e fogo. Terra, água, Né? fogo e ar, Então claro. isso está lá As asas na de Câmara das águia, Reflexões. Então você vê nas o leão é o lojas. fogo, as asas de águia é o ar, o touro é a terra É, e a face é a água. tá o segredo lá dos animais da Bíblia, o segredo de Ezequiel e o segredo do Apocalipse, que são esses mesmos animais voltando. Ó, o Ezequiel viu eles, o João viu eles de volta. Né? Então toda Então a iniciação gente ficou é isso feito aí. um cachorro correndo atrás da própria causa o tempo todo, mas então é uma pena que aí terminam algumas escolas iniciáticas, considerando o conhecimento. Eu conheci pessoalmente o Relações Públicas do Kabbalah Center, que ele disse, né? A maioria dos estudiosos de Kabbalah busca conhecer o que é Keter, Binah, Kokmah, mas jamais, a maioria que eu conheço, jamais fez um ritual mágico. É, é a cabala prática, ela fica um distante, né, desse pessoal. E às Cabala vezes é a mágica. meditação dos 72 nomes. Se você meditar em um nome, lá vai ter um poder, né? Então é as coisas que não é tão complicado de se trabalhar. Mas poucos vão chegar nessa cabala prática, né? Então, né, vai para magia, né? Magia, cabala prática, tanto faz. Né? Então, os Rosa Cruzes antigos tinham mais isso, os novos já não tanto. Né? Os novos são muito mentalistas, escola do pensamento. Mas os primordiais era magia e alquimia. Então eles trabalhavam com essa cabala prática. Né? Isso muito você perdeu. Você vê mais em Agripa, Papus, você vê no John Dee, né, lá da magia Mel, no Nicolas alquimia. Flamel, É, é isso? né, vários autores bem tradicionais, eles Rosa Cruzes, né? Vou colocar com R maiúsculo esses aí. Que depois vem muito mentalismo, vem muita meditação. É É. bom também, mas não é bem essa cabala prática. Né? Rogério e Francis Bacon. Então nós Francis Bacon. caímos um pouco na medida em que deixamos de fazer a prática e nos deliciamos apenas com o conhecimento. A magia é para ser praticada. É, Eli diz claramente, né? A magia é ciência prática. E a primeira obra do mago é a reconstrução de si mesmo. Homem, torna-te aquilo que és.
Um é lapidar a pedra bruta, maçonaria, rosa cruz é você unir a cruz e a rosa, né? Fazer um equilíbrio entre o masculino e feminino, ó o equilíbrio que interessante. Ou duas colunas, né, no templo, ó, sempre tem equilíbrios. É uma grande sabedoria, isso é um segredo mágico. Solve e coágula, ó, mais uma vez. Então, Masculino, feminino, positivo, negativo, não é, importa o nome que se dê, né, a mas é mesma sempre a coisa, mesma coisa. dualidade, a ânima e o ânimos. Do Ou Jung é. seja, a dupla polaridade que sem ela, essa luminária não estaria acesa, esse computador não estaria funcionando e que está aqui em nós. Chegar ao androginato em si ou através do Tantra. Eu fiz com parceiras, Crowley fiz fazia, né? 4 O, que o velho e bruxo mal visto, né? A Crowley liberava, né? Então, assim, é ruim. Não, é ruim, mas ele fazia a coisa na prática, né? Então, assim, os iniciados, às vezes, são vistos, mal falados, condenados, né? Você vê lá Blavatsky condenado, você vê Eliphas Levi, outro preso, né? Então, os iniciados sempre foram presos, perseguidos, porque eram magos. Eles tinham o segredo, só que eles não revelavam o segredo, era só pro iniciado. Não era assim, isso. Por isso que as ordens funcionam assim. As iniciações vai dar o segredo para quem merece. Né? Porque as pessoas têm essa noção que eu vou pagar a mensalidade, eu vou comprar a iniciação. Isso é errado. Você não vai comprar nada. mas Eliphas também diz o seguinte, contra isso ele diz, me censuraram por ter escrito dogma e ritual da Tamagia. Ora, se você lê aquilo ali e você não está preparado, você não vai entender nada. Vai ter que primeiro relacionar os dois livros, né? Que é a primeira parte e a segunda, e ter chaves. Tem que ter chave do tarô, tem que ter chave da cabala, senão você não vai entender Sem nada. as chaves, nada. Sem chave, nada. O mesmo coisa São Martin, martinismo. Se pegar os textos secos, não vai entender muita coisa também. Porque tem chaves do São Martin, tem chaves no Martinez Pascoli. Tem o trabalho dos Coen, né? Dos Coen. Então tem muita coisa por trás que é pros iniciados, aqueles textos. Então, Tratado da Reintegração dos Seres, que é um textão, assim, né? Muito bom. Tem que saber aí, ler, senão não... puxando para a minha fé, para a minha religião, não devia nem dizer nem fé, para a minha religião, o que é que um sacerdote mago da Igreja Católica Apostólica Romana é capaz de fazer hoje? Nada. Vou te contar uma história curta, curtíssima. Há 200 anos atrás, um padre que andava pela rua, em plena Guerra Civil Italiana, pegando crianças para botar num abrigo, chamado Bosco, João Bosco, conseguiu fazer uma coisa fantástica. Um casal de portugueses riquíssimos tinha uma filha única cega. Cega. Chegaram lá, ele já tinha fama de santo. E disseram a ele, só temos uma filha, temos muito dinheiro e essa filha é cega. Podes fazer alguma coisa? Ele olhou para a menina, tirou do bolso uma moeda, jogou e disse, pegue. E a garota ouviu tilintar primeiro, depois foi até a moeda, trouxe e disse, papai, estou vendo. Eles choraram. Se pegar a história dos santos, tem muito dessas histórias. Tem desde materialização de frutas, levitação, morre e ressuscita, restaura membros do corpo, cura, né? Então é muita coisa. São Francisco também, né? Então é umas histórias, né? Que não sei. Eu acho que deve existir algum padre que faça alguma coisa dessas ainda hoje, né? Eu não duvido que não exista, né? Mas são poucos, claro. Não, há pouco tempo atrás tivemos Padre Pio. Então. Pio é o último, um dos últimos casos aqui. E não era só os padres, eram os reis também. Por isso que a monarquia é um símbolo do mago. Não é um rei. Paguei o rei porque governa, tem uma coroa aqui. Coroa aqui é a coroa do chakra, né? Da cabeça. Então, muita energia. Né? E o rei simboliza isso, ele é um mago. Por isso que ele curava. As pessoas iam no rei, o rei curava ali, né? Pegando na mão, que nem o Papa. Então, viu? Quer dizer, história. Que pena, né? Eu olho e tenho muita pena. E tem Guaita no livro, no capítulo O Templo de Satã, que ele diz que a maçonaria se perdeu no processo de vingança dos templários para vingar Jacques de Molay, grão-mestre templário, e ela decidiu castigar o mundo por causa disso. Eu acho que desde o iluminismo, tem dois grupos, eu acho que existe uma maçonaria espiritual ainda, né?
Sim, E a mesma coisa a Rosa Cruz. Tem uma Rosa Cruz mais secreta, espiritual, e tem uma mais materialista. É a mesma história. Né? Então tem irmãos que preservaram ainda a tradição. Né? sim. Iluminista espiritual. Não esse iluminismo que vem materialista na Revolução Francesa. Não, assassinato. Perseguição, vai decapitar rei. Não, isso aí são alguns iluministas. Né? Iluminismo lá do Pitágoras, do Platão. Né? O iluminismo da Hipátia, aquela filósofa mulher. Esse daí Mas que... aí a denúncia dele é essa. É, Os chamados iluministas da escola do século XVIII terminaram transformando, eles fizeram obras feiticeiras, ele usa essa frase. é, Se vingar, eles deturparam e degeneraram a organização maçônica, transformando-a num organismo vingativo que terminou produzindo a nova ordem mundial. a vingança do Hiram, né? Então Vingança tem dos na chave Templários. do Hiram umas denúncias disso, tem alguns livros também famosos, né? É. E Então, os templários. o divino Templários é da igreja, né? É engraçado, porque a igreja católica também, pegamos jesuítas, é uma sociedade secreta, pega dominicanos, pega várias ordens católicas. Então o catolicismo também tem suas ordens, né? Então hoje, né, o Arautos do Evangelho no Brasil também para mim é uma ordem, né? Então é um uniforme perfeitinho, eles têm uns templos muito bonitos, né? A igreja mais bonita do Brasil hoje, né? Então tem ordens e ordens. A maçonaria, né? Também tem seus padres dentro da maçonaria, tem uma série de trocas aí, né? mas curiosa e capciosamente, aqueles dentro dessa igreja que atingiram o segredo da magia, como Santa Joana d'Arc, foram queimadas como bruxa. Sempre foi assim, né? O segredo ele é visto como um perigo para os poderes e os poderes matam, né? Fogueira, perseguição. Hoje é cancelamento, né? Hoje eles fazem outra forma de perseguição, não é fogueira, mas hoje eles te tiram da internet, eles te Você colocam na sabe dívida. Né? o que foi que o bispo da cidade de Fátima disse quando falaram que 3 crianças pastores viam Nossa Senhora? Ele disse assim, vem conta a história. Eu que sou bispo nunca vi Nossa Senhora, porque é que 3 crianças ignorantes, pastores, poderiam vê-la. Olha que... Os pastorzinhos, né? Os pastorzinhos que viram Fátima. Então, a Igreja Católica, eu ainda pertenço a ela, porque os grandes santos foram grandes magos. São José da Cupertino, é o nome dele, é patrono dos astronautas. Sabe por quê? Ele, sem querer, descobriu uma coisa. Ele estava dentro da abadia, que tem uma cúpula enorme, e de tempos em tempos o abade mandava fazer uma reforma na abadia. Só que tinha alguma coisa que o abade não conseguia. Havia uma pombinha, que era o Espírito Santo, lá no alto da cúpula, e era necessário uma construção de andaimes fabulosa. E aí, quando ele soube que o abade queria dar uma pintura nova àquilo ali, ele levitou, foi até lá, pegou a imagem, trouxe, entregou ao abade, e o abade disse assim, como é que você fez isso? Ele disse, não sei. Aí o abade disse assim, te proíbo, olha só, te proíbo de repetir isso. É Aí o um belo medo, né? dia, te proíbo, olha só. É o medo. Um belo dia, ele estava, ele sozinho, estava passeando ao redor do mosteiro, quando de repente um pedreiro caiu de lá do andaime lá de cima. Aí ele veio correndo, correndo e disse para o abade assim, meu pai, porque a gente chama assim, né? No mosteiro a gente chama o abade de pai. Abá, vem do hebraico, né? Sim. Meu pai, permita que eu faça isso só uma vez. Aí o abade disse, por quê? Porque senão o homem vai morrer. Aí o abade disse, mostra isso. Aí ele foi com o abade, o pedreiro que caiu, ele manteve suspenso no ar, foi pedir permissão ao abade para permitir a ele fazer o homem pousar suavemente. Ele é patrono dos astronautas, São Legal. José da Cupertino. Que show, né? Mas tem bastante patrono santo, assim. Estou já a essa igreja, mas sabendo que, né? Claro, grandes homens No judaísmo foram... tem também, eles chamam de tzadik, são santos, né? Ou justos. Tzadik. E tem o Baal Shem Tov. Baal Shem Tov uma vez levitou também, ele voou de uma montanha, pronto, porque estavam tentando matar ele. Ele disse que eu tive que levitar, mas eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Então o milagre é meio que exceção, né? Esse poder mágico. Eles usam em situações especiais, né? Não é uma coisa para aparecer, nem para ilusionismo, ou para mostrar poder, né? Nada disso. Que hoje, se a pessoa tem esse conhecimento, acho que poucos homens têm essa sabedoria, né? Primeiro tem que ter sabedoria para ter essa. Alguns monges também budistas têm esses poderes.
eles falam, né? Então, levitar ou desviar coisas, controlar coisas com o poder da mente, né? Que hoje a parapsicologia explica um pouco diferente, mas são os mesmos fenômenos, né? Eles são É, reais. mas acontece que uma coisa é explicar, É, outra coisa é é fazer. fazer. É bem diferente, bem diferente. Né? E muita Minha aqui, ó, filha sofreu, muita magia, isso é a ciência dos magos, né? Que diz o Kremers aqui. Então isso é coisa que vem de uma tradição, né? minha filha sofreu de psicose dissociativa durante 5 anos, assessorada por 2 psiquiatras e 2 psicólogos. 5 anos. Eu não sabia. Quando eu soube, foi uma hora com ela. Foi quando eu desmontei minha casa. Em 45 dias eu curei ela. Como? É, Interferindo na mente dela, entrando na mente dela. sim. Entrei na mente dela. É, E aí, porque tinha outra energia. É, esse pessoal que tem, ó, é que nem conversando com depressão, na verdade são obsessões, às vezes são espíritos, é várias coisas, exatamente. energia de pessoa invejosa, Há uma então, desordem, quer dizer, desordem mental. a disfunção neurológica cria uma desordem que você tem que entrar É, e criar a ordem. Papos, num dos livros dele, diz: faça essa experiência, você vai ver. E aí, uma vez eu fiz com a senhora. Ela estava no ônibus comigo, é, e eu estava com 3 colegas, e ela estava sentada com uma carteirinha, aquela carteira de porta-moedas, e eu fixei os olhos na nuca dela, falei para meus amigos assim: ela vai abrir aquela bolsinha sem necessidade nenhuma, querem ver? Fixei, é, mantive, e a pouco a mulher abriu a bolsinha e fechou de novo, sem necessidade. existem exercícios, por isso da Rosa Cruz, né, das várias ordens que existem, parecido com isso, só que não para influenciar, é mais para curar ou a distância, né, ou Sim, para mas você assim, equilibrar a pessoa, ou se equilibrar também, né, porque a gente também precisa se curar, né. eu estava no meu período de treinamento, eu era aprendiz de feiticeiro, eu estava justamente tentando saber se era verdade, se era possível. É possível sim. Então, entendeu? Na época, como é aquela história, né? Ao aprendiz, tudo é permitido. Depois que ele sabe, conhece e faz, aí não. É verdade. É porque aí vira Aí tá telepatia, sugestão, né? mais. É porque isso é usado por picareta também. Tem gente que faz isso pra roubar dinheiro, enganar a pessoa. Ah, compre meu carro, pega um carro roubado aqui e tá vendendo, né? Então a pessoa cai nisso. Porque a sugestão hipnótica, ela repete tanto, ela não, ela influencia a mente da pessoa, né? Muito. Como fechar a aura, né? Como você pode fechar a sua aura. Se eu entro num lugar onde eu acho que as energias não são boas, eu fecho minha aura. A malha, exatamente. Os templários nunca tiveram ouro, eles usavam o ouro dos judeus e fundaram os bancos, Os bancos, isso. criaram a instituição É, tiveram muito bancária. poder, a igreja viu que ia desafiar, destruiu, né? Porque senão ou a igreja é templário, né? Ficar com mais com poder que a igreja. É, é difícil, mas também se diluíram, né? Muitos templários, eu acho que pra mim também, o Rosa Cruz também se esconderam na maçonaria por causa da Inquisição, né? Era uma forma de fugir dessas perseguições. A maçonaria, como tinha os segredos, era mais fácil de se esconder, né? Até pela palavra de passe, templo fechado, templo coberto, aquela coisa toda, Em né? Portugal foram todos para a Ordem de Cristo, que produziu as caravelas, É, que veio para o Brasil para fazer do Brasil uma colônia dos templários, sim. mas acontece que o padre foi mais esperto, o Inácio de Loyola foi mais esperto,
e em cada caravela que vinha 9 jesuítas juntos. Aí Para acabava com os gozar do outros. coração deles. Os jesuítas já jogavam os outros na água, então, porque ali a perseguição era forte, né? É outra sociedade secreta. Jesuíta, pra mim, até nos livros antigos, está colocado como uma sociedade iniciática. Eles não colocam assim, um grupo católico, uma. Né? Então, jesuítas é muito maior, né, pessoal? E o Papa Negro seria o líder, né? Então, bem interessante. Mas, assim, voltando à situação, as sociedades estão vivas, as pessoas são fraternas, a fraternidade entre os homens continua. Não é assim, acabou, não existe mais ordens, não existe. Claro que existe, está tudo muito vivo, pessoal, muito forte. Né? Então é Não, muito forte. Você vê isso existe, na política, você vê isso em universidades, você vê isso em empresas, existe. Eu acho, corporações. Né? eu acho que o que aconteceu de mal foi o seguinte: há grupos, há É. grupelhos, entendeu? Isso é A ruim, porque pessoa, daí o fundo, aqui você falou, eu posso colocar minha loja e colocar uma coisa totalmente diferente das outras. Né? Eu crio uns negócios na minha cabeça, sou a liderança, muda toda a filosofia. E aquilo que é protegido entre os marcos, né, os landmarks, que não pode ter política dentro da loja, não pode ter religião, é contrariado. É contrariado no Brasil. O Brasil coloca política dentro da loja, e não podia. Né? Então, não podia. tristemente, isso é usado pelos espertos. Né? Então, Domingo, 2 domingos, domingo passado atrasado, os crentes fizeram caminhada por Jesus. é. Num caminhão especial, quem foi? Jair Bolsonaro. Acabaram com a Marcha para Quando Jesus, chegou que era um movimento lá no. evangélico legítimo, cristão, né? Podia ser católico também, ir lá na Marcha para Jesus sem problema. Agora virou uma marcha política. Né? Marcha pela arminha, ó, que arma, sei lá, conservadora. Essa marcha política aí que a gente já sabe o discurso, né? Discurso extremista. Agora chegamos a um momento crucial. Os banqueiros tomaram conta do mundo. Tudo girou em torno dos bancos. Dinheiro, Chegou um assim. momento em que você não tem como não ter uma conta bancária. Só se você for um mendigo. É. Porque para tudo você precisa dos bancos. Então nós terminamos. O Brasil cometeu um grande erro, o mundo cometeu outro. O mundo foi depender dos bancos. E o Brasil foi acabar com a ferrovia e ficar dependendo somente da malha rodoviária. Agora estamos ferrados porque não estamos porque Putin mandou, sabia? Com os cargueiros saindo da Rússia, o idiota do Zelensky telefonou para o Bolsonaro, não sei se você viu o vídeo, dizendo não aceite, não aceite, não aceite. 20 cargueiros russos carregados de diesel vão aportar no Porto de Santos e São Paulo daqui a 60 dias. O presidente do Banco Central, o presidente da Petrobras, é apenas nomeado pelo presidente da República. Uhum. Depois que ele nomeia, ele não tem mais poder sobre ele. Não tem poder nenhum. É que nem o STF, é que nem os ministros ali também. São entidades autônomas, então a Petrobras não é brasileira. Porque quando o presidente da Petrobras senta na mesa para saber qual vai ser o preço aumento do petróleo, ele senta com os acionistas. É os acionistas que mandam. É quem tem mais ações vota. Né? Então quem vota? Quem tem mais ações. Né? É o básico da teoria societária, né? De sociedade. Exatamente. Então... E quando o presidente do Banco Central decide tomar uma decisão, a quem é que ele vai consultar? A Wall Street. Então ele é funcionário de Wall Street. Mas então, lá nos Estados Unidos é igual. Lá nos Estados Unidos o Banco Central diz que é privado, é particular. O Banco Central. Então é assim, aqui lá é a mesma coisa. Né? Então, e eles ainda. É no mundo todo. No mundo todo eles têm isso. Papo disso. Né? Quem denunciou isso foi o Gustavo Barroso, que é muito mal visto, porque é antissemita, né? Mas o Gustavo Barroso tem um livrão contra os bancos, é uma enciclopédia. Ele já mostrou esse podre faz tempo, Marlon. Ele escreveu muita coisa, né? História secreta do Brasil colônia de banqueiros, Holocausto, o dos judeus, o dos alemães, que o exército quando acabou a Segunda Guerra. Porque quem conta a história, Marlon, foi quem venceu a guerra, daí eles não contam. Quem perdeu não existe daí. Não contam também o seguinte. Aquele navio também gigante que eles afundaram lá, né, do hospital na Alemanha, tem um monte de história não contada, né, então... Tem mais o seguinte também, um detalhe. Não gosto de Stalin, né, foi um ditador e a gente tem sempre alguma coisa como, né, maldito homem que acha que não erra, né? O Stalin é terrível. Stalin achava que não errava. Mas acontece uma coisa, a estátua maior do mundo, eu tenho no livro ali, é dele. É exatamente erguida na Rússia, para os heróis mortos na Segunda Guerra Mundial. Sabe quantos foram? 30 milhões de russos. Porque Hitler fez um pacto com Stalin para poder garantir a sua parede e lutar somente com o Ocidente.
e depois traiu Stalin, Enganou, é. e aí entrou na Rússia. E o que é que acontece? 30 milhões de russos. Aí você me desculpa, É. vou falar uma palavra proibida aqui. Né? Só se fala da morte de 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. E os 30 milhões de russos? É, o Lenin, Stalin e Trotsky ali já dá mais que isso aí, dá um numerão aí. Não dá nem pra contar já mais nos números, né? Tanto zero, então. E morreram, os ucranianos morreram, uma galera aí morreu, né, nessa guerra. Então, triste, de fome, de um monte de situações. Não é só o comunismo, na verdade é o mundo era nazista, era comunista. O mundo era Na extremista. verdade, inventou-se nos meus vídeos ponerologia, a ciência da psiquiatria hoje, que estuda o homem, que é capaz de vender a mãe e entregar a domicílio por dinheiro. É, porque assim, ó, a psiquiatria tem o livro negro da psicologia, né? Lá ele fala que a psicologia não era para curar, a psicologia era para manipular a mente das pessoas. Esse era o estudo inicial, não era para curar. Era outra filosofia que o Freud tinha, sabe? Então o Freud ficava 30 anos com a pessoa para mudar a mente dela. E ele nem curava, não curou até umas histéricas lá, né? Tem no livro negro da psicologia, assim como tem outros livros negros ou Você proibidos, já né? ouviu falar do Tavistock Institute of É, London? Tavistock, aham. Quem foi Instituto o primeiro Tavistock. diretor? Sigmund Freud. Tá aí, ó, o controle mental. É o Qual controle era o objetivo militar mental. dele? O objetivo dele era reunir um grupo de sociólogos e Né? psicólogos que soubessem como controlar as massas multitudinárias. Para servir a quem? Tá aí o segredo da psicologia. É essa a psicologia verdadeira do Freud. Não é essa bobagem de, vou curar, fazer terapia. Entendeu? Né? Então é interessante que isso aí não é só ele. Tem o Pavlov lá dos animais, né? Que tem aquela questão dos animais. Tem uma série de autores estranhos ao longo dessa história, né? Mas é interessante, é assim, ó, voltando ao tema, né? Cristianismo que nem a Rosa Cruz, né? Acho que nessa aqui que é cristã, né? A Fraternidade Rosa Cruz. É o cristianismo esotérico, porque para você saber mais sobre a tua religião, a iniciação vai dar mais. Né? Essas ordens vão ter leituras, muitas vezes, da Bíblia mais profundas. A Cabala, a própria alquimia, né? A numerologia. Essas coisas você não estuda muito em livros, você vai estudar mais em fraternidades mesmo, uma coisa mais avançada. Né? Então, astrologia. Né? Então, e outras ciências ocultas ou esotéricas, né? Que é a sabedoria antiga, é isso que os antigos estudavam, né? Não era. Os filósofos, você pega lá Aristóteles, conhecia isso. Você pega Francis Bacon, conhecia isso. Você pega Roger Bacon, conhecia isso. Você pega Descartes, Descartes era Rosa Cruz. Voltaire. Mestre Carthausen, que é muito bom. Eckhart Townsend. Uma galera. Então eles não eram assim, simplesmente filósofos racionalistas. Voltaire também, né, que se iniciou na maçonaria no final da vida. Então, assim, é bem interessante, né? Claro que Voltaire sim. morreu podre de rico, né? É. Era um negociante de primeiríssima. Ele sabia, acho que ganhar na loteria, um monte de coisa, né? Ele sabia investir, esses homens eram sábios em vários fatores. O material também. Ninguém viu esse lado de Voltaire, só vê Voltaire como um cara irônico, que era o garceiro dos salões, porque ele ridicularizava as Fazia piada de religiões. padre, falar mal de padre e falar mal de freira, né? A única coisa que ele fazia. Parece que os livros dele só tem essas histórias. É conto de padre que fazia bobagem na vida. Era, portanto, um grande alquimista, porque transformava chumbo em ouro, né? É. E não aparece. É preciso você estudar um pouquinho mais a vida dele para saber que ele foi um dos maiores negociantes da França do século XVIII. E morreu podre de rico, com fazendas, né? com casas de vinho. Naquela época se tomava muito, desde aquela época já tinha aqueles Dava. vinhos. Né? Então, Outro alquimista grandes... é o nosso matemático lá, o Newton, né? Fazia a madrugada inteira fazendo alquimia. Ele ficava estudando física de dia, matemática e de noite alquimia. Né? Então, esses são grandes homens da história. Né? Então, Copérnico, Galileu estudavam astrologia. Eram membros dessas fraternidades. Né? Mas é a fraternidade que ninguém lembra mais, é outra fraternidade. Tem várias. Não precisa ser maçonaria nem Rosa Cruz, pode ser outra fraternidade esotérica. Né? Então, existem várias. Então, foram grandes Grandes magos magos. que descobriram coisas, mistérios da natureza. Eu acho deliciosa a definição de Elifas, quando ele diz a magia é a ciência é Papus. É a ciência das coisas, dos fenômenos ocultos da natureza. A arte de modificar a natureza, a arte de pensar, ou de ter controle mental. Que nem na yoga lá no Oriente, né? É muito controle. Claro que se você controla você mesmo, você controla tudo. Controla a respiração, pranayama, controla tudo. Você controla a mente, controla
né? O mundo em tua volta, porque o mundo quer te manipular, quer te enganar, quer ganhar dinheiro nas tuas costas. Hoje você liga a televisão, o celular, você tem muita propaganda, né, Marlon? Você vai cair na primeira para comprar alguma coisa ali. Isso tudo é magia, magia negra, muitas vezes a propaganda usa, né? Então, Consumo. consumo, Hoje o homem consumo. é medido, a importância de um hoje é medido por quanto ele pode consumir. Isso. Olha que coisa brutal. Triste, né? E assim, o que as fraternidades ensinam, às vezes, é ter um filtro para ter uma proteção, porque tem egrégora. Eu tô num grupo que tem egrégora, qualquer ordem que você entre, né? Então vai ter uma proteção já. Vai ter uma sintonia mental com teus irmãos, que muitas vezes são irmãos doutores, filósofos, né? Médicos, né? Então é uma outra sintonia. Agora você vai entrar numa igreja popular, né? Às vezes que tem pessoas viciadas em droga, ou tem. É complicado você entrar nessa energia, né, Marlon? Então, cada um entra no grupo que quer entrar, né? Mas eu vejo as organizações esotéricas, iniciáticas ainda mais seletas, né? Elas cuidam um pouco mais de quem vai entrar. Inclusive faz mapa astral da pessoa, não deixa entrar se tiver problemas, né? Os martinistas fazem isso muito, né? Então outras ordens também, né? Já para ter essa proteção contra golpistas, contra uma pessoa desequilibrada, né? Não que não tenha pessoas às vezes, com problema dentro das ordens iniciáticas, tem, né? Mas é menos, às vezes já tem esse filtro antes, né? Então só para mostrar que as organizações são muito espertas. Isso não é de hoje que eles fazem isso, né? Eles têm esse conhecimento oculto, que nem o Marlon falou, de fisionomia, de ver se a pessoa tem outros problemas, né? Pode ser um psicopata e a pessoa já sabe que é psicopata. A gente tem técnicas que dá para saber, né? Dá para ler a aura da pessoa tudo descontrolada lá, né? A aura escura, ou sei lá, né? Então dá para perceber, né? Então muita coisa que o iniciado, que é o iniciador, vai perceber. E o maior iniciador é Jesus Cristo, né? Na verdade, mas a gente tá embaixo dessa ordem de seres espirituais, né? E que você coloca causas primeiras, né? Deus, ou causas segundas, que nem os anjos, ou, né? Que nem os Martinez e Pasqualini. Tudo tem a sua influência. Consiste nisso, né? Natural, preternatural, sobrenatural. Isso. Então, o sobrenatural difícil chegar lá, mas o preternatural é relativamente fácil. E o preternatural é a fonte dos fenômenos mágicos. Daí por mais que seja uma sociedade materialista, você fala, tem nova ordem mundial, bancos e tudo, lá os símbolos na fraternidade são esotéricos. Né? Então o cara entra nessa do poder, mas ele quando vai entrar numa loja, ele diz, não, tem símbolo esotérico lá, tem esotérico aqui, tem egípcio lá, tem cananeu, tem, né, babilônico, sei lá, tem símbolos de tradições muito antigas. E aquilo não se perde, vai estar na loja. Né? Por mais materialista que a pessoa seja, aquilo é espiritual. O símbolo do Carrefour, se você olhar, parece que é uma caveira. Se você olhar direitinho, o símbolo do Carrefour é uma caveira. Então, são grandes magos que construíram grandes impérios financeiros. Agora, não tenho nada contra. Agora, o problema terminaram criando uma sociedade de caixa. Né, zumbis, as pessoas estão presas a uma mentalidade que eu vou comprar celular caro, que eu vou gastar com não sei o que, último carro, vou ter outra mulher e vai ter outra casa. Aquilo é uma sociedade alienada, né? Aquilo é zumbi, né? Ele não tem vida. Não vou ser feliz, não vou procurar o amor, vou procurar cuidar dos meus filhos, não, abandono os filhos por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa da ex-mulher, né? Então a gente vê assim uma sociedade que está nesse nível. Tristemente, né? Então a sociedade capitalista moderna e esses grupos que você falou aí, materialistas, que são os falsos Illuminati, que Illuminati verdadeiro é lá em Pitágoras, lá em Platão, esses não são ruins, esses são os iluminados, né? Ou os gurus da Índia, né? Iluminados, a grande fraternidade branca da Suda Mandalam, lá não sei o que, são espirituais, não é material, pode até serem ricos às vezes, ou brahmanes, que nós falamos em classes e castas, não tem problema, é brahmane, mas ela é espiritual também, né? Então tem essa busca. Ele larga tudo, o Brahma larga tudo, e larga a casa, tudo pra ir buscar o mundo espiritual depois de velho, né? Ele não fica nessa. O dinheiro só faz mal quando é mal usado. Mal usado. Agora, não aceito você chegar a um grau de riqueza muito grande, unir-se a um grupo e dividir a sociedade em classe alta, média, média e média baixa, e a classe dos desgraçados. Tem que dividir o dinheiro e tem que dividir a qualidade de vida. Assim, todo mundo tem que ter direito a ter casa, carro, comida, qualidade de vida, amor, né? Tempo para lazer, tempo para cultura. Né? Toda nação devia garantir aos seus cidadãos os 6 direitos fundamentais. Sim. Eu acho que essa devia ser a grande meta das sociedades iniciáticas modernas. E o pior que se você vê as 13 regras do Illuminati lá, que é acabar com a fome mundial e outras umas regras que tem isso já, só que eles não aplicam, né? Mas se usasse isso na realidade, os 13 pontos lá, né, da Illuminati,
Ah, igualdade, liberdade e fraternidade. Também, se a gente levar a sério isso, vai longe. Só que não é levado só para meus amigos, né? Meus É. amigos próximos. Não é assim que funciona. Né? Então tem que ser. Oligarquia é a palavra É, de ordem, né? Oligarquia. É um grupo muito rico que está se lixando para ou o mundo. plutocracia, esses temas aí. Né? Eu até falei O mundo está com. se acabando, mas olha só, a frase que, de brincadeira, se atribuiu a Macron no Parlamento Europeu. Lutaremos até a morte do último soldado ucraniano. É incrível, né? O francês, né? O ucraniano tem que ser, né? Então é Agora, embora seja uma piada, triste. mas não duvido que ele pense nisso. Enquanto houver um soldado ucraniano disposto a defender a Ucrânia, haverá guerra. É. O problema é que aquelas áreas lá de separatista, eles já queriam que fosse separada a Ucrânia, né? Então aqueles separatistas, vou com o russo, eu quero ir com o russo. Então, tem uns ucranianos que pensam a favor, outros contra, né? É uma confusão. E esse governo ucraniano também, né? Meio neonazista, extrema-direita, como os poloneses estão assim também, né? Então virou uma moda mundial lá na Europa, isso aí é triste. Voltar essas extremas direitas, né? Engraçado, ainda estão ressuscitando esse É culto a terrível Hitler. isso aí, né? Estão Sem ressuscitando esse sentido, né? nazismo, O né? Zelensky é judeu. Zelensky é judeu, como é que ele pode ter a elite da sua força, seu exército é neonazista? Que negócio é esse? Tem uns Aí livros secretos de história que mostram isso. É algum grupo judeu que persegue outro grupo judeu. Então é o é judeu isso aí. dentro tá fazendo isso já. Ashkenaz e Sefarad. A maior discussão no Fórum Econômico de Davos foi entre Henry Kissinger e o filho de George Soros. Um representando o Sefarad, É. Kissinger já foi secretário de Estado americano, e Soros representando a oligarquia atual, que quer se manter no poder. No Não fundo, existe. por trás de Putin, por trás da conquista da É, Ucrânia, na verdade estão lutando esses dois grandes grupos judeus, com sabia? certeza. Isso é no mundo inteiro. Sionista, exatamente. Os Ashkenaz foram a desgraça do povo judeu. Por quê? Porque eles conseguiram na Revolução Francesa uma lei nos Estados Gerais de Tours que fez com que os prosélitos do judaísmo se tornassem judeus nacionais. Acabou. Não tem mais judeu. Porque os sefaradis são apenas um terço e os Ashkenaz são dois terços. Então, por que, que a bandeira de Israel tem como símbolo a estrela seis pontas? É porque o judeu é místico e considera aquilo o símbolo do equilíbrio? Não. Era o símbolo de Moloch na Babilônia antiga, sabia? Aqui no estômago. Por que, que o Estado de Israel adotou essa estrela? Uhum. E não foi agora, não. Quando o príncipe, não sei que lá, da Baviera permitiu a um gueto de judeus adotar uma bandeira e construir sua própria bandeira, estava lá a estrela de seis pontas. Eu tenho um artigo que é o melhor artigo sobre o hexagrama. Tem nos egípcios também e tem lá na Índia esse símbolo, né? Aparece bastante essa estrela de 6 pontas. Então ele é. A suástica e a estrela de seis pontas aparece no mundo É todo. interessante, ele vai para outros lugares. Só que lá na Índia também se pega, por exemplo, que nem a Kali, também tem sacrifício humano, aquela coisa meio estranho, né? A deusa Kali. Então tem símbolos assim que parece que conversam muito com esse tipo de deus, divindades, né? Porque o gama tem duas direções, né? Com virado para lá, o progresso. É. Virado para trás, como Hitler fez, o regresso, a destruição e a O construção. Hitler São inverteu, duas... acho que o horário é o negativo e o anti-horário é o positivo, uma coisa assim, né? Exatamente. Que é a É ordem isso da árvore aí. da vida da Cabala, ó, a mesma ordem também, a É isso positiva. aí. É É uma isso ordem aí. Um construtiva. simples símbolo já dizia o que ele queria: É, a destruição da humanidade. destruição. E aí, para escândalo de Israel, Renato Santos, que é sionista, botou a mão na cabeça quando aquele Sergei Lavrov disse, numa entrevista pública, que Hitler era judeu. É, Você ouviu? Ouviu? Ouviu ele falar isso? Não. já li uma coisa já, de família. Não, eu ouvi o vídeo em que Ah, vi ele o dá uma vídeo. entrevista pública e diz isso. É uma loucura. Não, existe muita coisa. Existe também o Marx, que era judeu. O Marx a gente sabe, né? Mas de famílias aí bem suspeitas. E outros também, né? Então, Então,
as verdadeiras sociedades iniciáticas surgem com o judaísmo, né? Principalmente lá em Moisés é o grande organizador, né? Os levitas são a sociedade iniciática por excelência. Eles estão precisando hoje, as sociedades iniciáticas hoje estão precisando, é uma luta enorme para que os judeus Ashkenaz, que também não são todos, Myron Fagan era Ashkenaz, contou a história de como foi que eles conquistaram a rede bancária do mundo. Jack Bernstein foi para Israel fazer uma experiência, percebeu que quando ele se apaixonou por uma judia sefaradita, perdeu todos os privilégios. É, os sefaradistas é outro grupo, é. Eu gosto muito de sefaradistas, alguns textos e tudo. Que coisa interessante, né? Israel é racista. É. Se você nasce, você tem privilégio. Se você é sefarade, você não tem. E se você é árabe palestino, pior, é o lixo. Aí é demais, né? É demais. E tem mais, pouca gente sabe. O Muro de Berlim foi um escândalo, não foi? Mas você sabe que existe um muro de aço separando a faixa de Gaza da cidade de Israel, do Estado de Israel? Sabia disso? Você viu esse muro? Você viu esse muro? Não vi, mas já ouvi falar. Então, tá aí, outro muro. Vários muros, né? Quase ninguém conhece. Os Estados Unidos com o México, né? É cerca e muro também. Se pegar o Trump, ele gostava dos muros também. Então é engraçado. Um muro de aço. De aço. Eu olho, eu tenho várias fotos, um muro de aço. Então, na verdade, as grandes sociedades iniciáticas continuam sendo judaicas. Ou tem essa, vamos dizer, essa linguagem judaica, né? De ver palavras, você vê, né, a própria filosofia, Templo de Salomão inspirando a organização, né? Quando a Rosa Cruz pegou mais egípcio, né? A palavra perdida é o Ode Rebaê. Qual é a pronúncia certa de Ode Rebaê? Né? A cadeira do venerável é o trono de Salomão. E esse mesmo é judaico, não tem? Por mais que não queira, mas tem influência cristã também. Tem, Grau Rosa Cruz, 18º, né? Mas é pouco, né? Você não vê tanto assim. Não. Muito pouco. Aquilo ali eles fizeram apenas É um quebra-galho, né? Mas em determinado momento não havia distinção entre Rosa Cruz e maçonaria. Também. Tanto é que para ser Rosa Cruz Rosa Cruz de Ouro tinha que ser maçom, né? Ou mestre maçom ou primeiro grau. Então sempre teve essa exigência para você entrar na Rosa Cruz, ó. Ser maçom antes. Para entrar na Rosa Cruz de Papus, tinha que ser grau 3 da maçonaria. Pelo menos mestre, e vai embora. Então, sempre foi assim. Embora. Depois que mudou, né? E depois veio as mulheres, ainda bem as mulheres estão dentro da Rosa Cruz, né? Então, as mulheres tiveram essa porta aberta depois que tirou isso, né? Que antes eram homens, né? Apesar que tem umas mulheres aí iniciadas, né? Se você voltar à antiguidade, o que eram as gestais? Iniciadas. Grandes iniciadas. Nem se compara. Guardavam a chama e a chama era o grande segredo da iniciação, né? Tinha um status enorme na Roma Antiga. Né? Então, acho que assim, nosso trabalho hoje de iniciados seria descobrir alguma maneira... É a restauração dessa espiritualidade, a restauração desse símbolo e afastamento desse poder, porque o poder está corrompendo, assim como está corrompendo as igrejas evangélicas, né? Você é vereador, vai ser deputado, você não é mais pastor, você é outra coisa. E o iniciado, a mesma coisa, o iniciado vai para a política. A bancada evangélica tem uma importância enorme hoje no Congresso. Bastante. Aí, então, mesma coisa. A maioria da Universal, acho que até li uma pesquisa disso, a maioria da Igreja Universal. Mas é interessante, então, a política aí se corrompe, né? Não é mais espiritual. Você dá a César o que der César e Deus não se dá tudo para dar César, não dá nem para César nem para Deus, né? Então... Mas, para ser justo, não deixa de ser uma sociedade iniciática, porque estão conduzindo o destino da nação. E eles têm celibato, Marlanfio, universal, ele tem regra para não ter filho. Eles fazem aquela coisa. Fazer a cirurgia para não ter filho, então, nos pastores. Estereotomia, claro. O Bispo Macedo obriga os bispos dele a fazer estereotomia. Então é muito parecido com a Igreja Católica, que também para mim é uma ordem. A Igreja Católica é uma iniciação também. O padre na ordenação, mas deitado de braço aberto, assim, né? Então, morto. Símbolo iniciático. O símbolo de Osíris. Osíris morto, Osíris ressurreto.
Aí os É. mistérios, ó, aí, ó, iniciação egípcia, né? Tá bem viva ainda. Bem viva a iniciação egípcia, então. Não entendi uma coisa, Mariana. Eu, minha ignorância. Por que depois de esquartejado, Ísis consegue recolher os pedaços de Osíris, não encontra o pênis? Que simbolismo é esse? É possível dizer? Ah, é possível, deve ser tântrico, né? No mínimo. Esse pênis aí deve ser o símbolo solar. Sempre é solar, o egípcio tudo é solar, né? E os 12 pedaços, ó o detalhe, 12 signos do céu, ó, 12 constelações. Aí ó o É. mistério que tá aí. Na Índia, a minha mestra de Tantra Yoga tem aqui no turbante dela o que parece um pires, é a meia-lua, e uma vela acesa. A meia-lua é, na verdade, é o Yoni, o É, Lingam. sim, sim, é óbvio, esse é um símbolo bem simples, né? Podia ser uma cruz e a rosa também, linha Ione, né? Pode ser vários símbolos É aí. o Yoni. É o Então, Lingam. É a união dos